Salmo 131, a palavra do Senhor diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos, Senhor, diante da Tua Palavra e rogamos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento nessa manhã, abra, Senhor, os olhos do nosso coração. Retire, Senhor, todas as barreiras, ó Deus, que nos impedem de ouvir e confiar e crer na Tua Palavra. Que o Senhor seja glorificado nessa exposição e que o Senhor não permita, ó Deus, que eu fale alguma inverdade, mas que eu seja fiel, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu acho que todos nós temos espelho em casa. Você tem um espelho em casa? Tem alguém que não tem espelho? Espelho? Todo mundo tem. Você tem, Sarinha? Tem. E é muito interessante que quando a gente é novo, assim como a Sara, a gente gosta de se admirar no espelho. Não é verdade? A gente gosta de olhar no espelho e ver aquela cara bonita, sem ruga, sem nenhuma pintinha, sem nenhuma mancha. Mas, conforme os anos vão passando, nós vamos tendo maior dificuldade de encarar o espelho, principalmente, quando você pensa no espelho de corpo inteiro. Nós temos vergonha muitas vezes, nós não queremos olhar no espelho. Aqui nesse salmo é muito interessante porque esse salmo não é uma oração. Não é uma oração, Davi não está orando. Muitos anos depois, o povo de Israel vai cantar esse salmo durante as viagens até Jerusalém. Mas quando Davi escreveu esse salmo, ele não estava orando. É como se ele estivesse fazendo uma declaração de inocência. Ele se olha no espelho e faz essa declaração no espelho de Deus, é claro, não num espelho normal. Então é uma declaração de inocência. Mas tem algo que nos conecta tanto com Davi quanto com os primeiros leitores e cantores desse salmo. Basicamente, o pecado. O pecado é o que nos conecta, é o que nos faz compartilhar dos mesmos sentimentos, das mesmas atitudes. Por causa do pecado, nós somos naturalmente orgulhosos. Por causa do pecado, nós somos naturalmente insatisfeitos. Por causa do pecado, nós somos naturalmente autoconfiantes. E eu diria, meus irmãos, que se eu fosse fazer essa oração, Fernando, se eu fosse fazer essa oração, a minha oração seria bem assim: Senhor, o meu coração é orgulhoso, os meus olhos são arrogantes, estou sempre me envolvendo com coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Eu não consigo acalmar e aquietar a minha alma, pelo contrário, sou como uma criança faminta e desesperada por sua mãe. E eu não consigo colocar minha esperança no Senhor, nem agora e talvez nunca. Essa seria a minha... Se eu fosse orar, ou se eu fosse declarar isso diante de Deus. É muito interessante perceber que ao longo da história, principalmente quando o povo de Israel cantava essa música, eles ainda tinham um pouco de dificuldade, porque as palavras que Davi coloca aqui é uma declaração completa de inocência. Só que, assim como eu,
aqueles primeiros homens e mulheres, parte do povo de Deus, eles tinham consciência, eles tinham, como diz, o espelho em casa. E eles, eu não sei, mas eu tenho muita dificuldade de orar e de declarar esse texto aqui como se fosse uma verdade para mim. E é por isso que, inclusive, na Reforma Protestante, se você for pesquisar, você vai ver que havia muita dificuldade em cantar esse texto. Calvino, por exemplo, lá em Genebra, na Suíça, ele vai pegar os 150 salmos e ele vai metrificar para que a igreja pudesse cantar. Só que esse salmo aqui não era o salmo mais cantado. É interessante que o Salmo 130 era o preferido, mas o 131 não era, porque é muito difícil de você olhar para esse salmo e você dizer: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, eu acalmei e tranquilizei minha alma. Meus irmãos, se eu pudesse resumir o sermão dessa manhã em uma pequena frase, ela seria: por meio do Evangelho, nós nos tornamos humildes. Por meio do Evangelho, nós nos tornamos contentes. E por meio do Evangelho, nós colocamos a nossa esperança no Senhor. Na verdade, há uma sequência lógica e talvez um efeito em cascata. Uma vez que o Evangelho nos torna humildes, ele nos torna também contentes. E uma vez que nós estamos contentes, nós colocamos nossa esperança no Senhor. Como eu falei, esse salmo foi escrito por Davi, provavelmente quando Davi já tinha sido ungido rei de Israel. Muito provável quando ele já tinha sido ungido por Samuel. Só que ele ainda não tinha assumido o trono. E é muito interessante que Davi em nenhum momento ele vai tentar destruir Saul ou a casa de Saul. Ele vai ter muitas oportunidades e numa delas, inclusive, o rei Saul está numa caverna fazendo suas necessidades e Davi tinha o poder de poder matá-lo. Mas ele não ousou tocar no ungido do Senhor. Ele não ousou fazer algo que fosse grande ou maravilhoso demais para ele. Então, Davi, ele é honesto quando ele faz essa declaração. Não que ele fosse uma pessoa que não tivesse nenhum pecado. Pelo contrário, nós conhecemos muitos pecados de Davi. O pecado mais famoso de Davi é que ele cometeu adultério e assassinato. Mas além disso, Davi foi um péssimo exemplo de pai. Então, Davi não era um santinho, mas ele também não era um hipócrita. Então, quando ele faz essa declaração, ele escreve esse salmo, ele está fazendo essa declaração e ela é verdadeira. Ela é uma declaração verdadeira de inocência. Ao longo da história, tanto do povo de Israel quanto da igreja, essa oração, essa declaração, ela se transformava em oração e em música pelos crentes que eram inocentes, mas ao mesmo tempo eram afligidos, eram perseguidos, eram acusados injustamente. E nós vamos nós vamos pontuar cada um desses 3 versos em 3 características ou 3 coisas que marcam o coração de Davi. Não que Davi seja o nosso herói. Mas no verso 1 ele diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Então nós temos aqui o quê? Um coração humilde. Um coração humilde. Mas como eu falei antes, por causa do pecado, nós somos naturalmente orgulhosos. Naturalmente orgulhosos e arrogantes. Você pensa, quando você pega Gênesis capítulo 6, você vai ver a Torre de Babel.
9, perdão. Você vai ver a Torre de Babel. Na Torre de Babel, qual era o desejo daqueles homens que constroem a Torre de Babel? Serem conhecidos, terem o seu nome conhecido em toda a terra. Eles querem se envolver em algo extremamente grande, maravilhosamente grandes. Por quê? Porque eles são orgulhosos. Então, o coração do homem, ele é naturalmente orgulhoso. O pecado, ele afetou todos nós. Ele transforma o nosso coração em um coração orgulhoso. Então, nós não nascemos com um coração humilde. Humildade não é uma coisa que nós nascemos de berço. Embora algumas pessoas possam sim ser menos orgulhosas do que as outras, é uma característica do nosso coração. Então, o orgulho, ele pode ser visto nos olhos das pessoas. Pessoa que te olha de cima para baixo, pessoa que te olha, de cima para baixo, um olhar altivo, um olhar arrogante. Às vezes as nossas palavras não são orgulhosas, mas a nossa linguagem corporal, ela é orgulhosa, ela demonstra isso. Quando ele fala, não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim, em alguns salmos, principalmente no Salmo 70 e no Salmo 71, Deus é aquele que faz coisas grandes e coisas maravilhosas. Em toda a Bíblia nós não vamos ver essas duas palavras se referindo ao ser humano. Apenas Deus é aquele que faz coisas grandiosas e maravilhosas demais. Mas os seres humanos são arrogantes, orgulhosos e desejam sim se envolver com coisas que não estão além do seu alcance. Como na construção da Torre de Babel, ou até mesmo os soldados de Davi que queriam que ele tivesse matado o rei Saul. Mas Davi, ele não era orgulhoso e os seus olhos não eram arrogantes. E ele não se envolvia. Davi não foi até Samuel para ser ungido rei. Davi não imaginava que seria ungido rei. E muitas vezes, quando as pessoas elas querem fazer muito algo, quando elas querem se envolver com algo assim fora da capacidade dela, isso mostra um pouco de orgulho e de arrogância. As pessoas que Deus chama são aquelas que não querem, muitas vezes, são aquelas que renegam no primeiro momento o chamado de Deus. Davi não acreditava que ele poderia ser o rei, porque Israel tinha um rei. Mas ele é humilde e obediente. E quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, esse salmo, meus irmãos, ele não é um salmo messiânico, mas ele é um caminho para chegarmos a Jesus Cristo. Quando nós vamos a Filipenses capítulo 2, em Filipenses capítulo 2 nós temos a humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se humilha, ele se esvazia. Jesus Cristo, ele é Deus que se tornou carne e habitou entre nós. Só que na primeira vinda dele ao nosso mundo, ele vem em humilhação. Não apenas porque ele foi humilhado por outras pessoas, mas porque ele assumiu a nossa natureza humana. Então, para Deus assumir a natureza humana, Deus necessitou se rebaixar. Deus necessitou se rebaixar a nossa realidade. Então, em Filipenses 2, nós vamos ter ali a humilhação de Jesus, sendo descrita da seguinte forma, no verso 6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O nosso Senhor Jesus Cristo,
Ele morreu por nós, Ele morreu em nosso lugar, e a sua vida e a sua morte são o ponto mais baixo da sua humilhação. Ele foi no mais profundo de sua humilhação por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Deus não precisava ter feito isso. Deus poderia ter resetado toda a criação. Poderia ou não poderia? Poderia ter resetado, poderia ter colocado um código novo ali, né, Fernando? Reseta esse código e coloca um novo código. Mas não, Deus, esse não era o plano de Deus. Deus é um Deus redentor. Então, o Evangelho nos mostra que Jesus Cristo se tornou um de nós, mas Ele nunca pecou. E Ele morre por nossos pecados. Ele morre pelos meus pecados, Ele morre pelos seus pecados, Ele morre pelo meu orgulho, e Ele morre pelo seu orgulho. Ele morre pela minha arrogância, e Ele morre pela sua arrogância. Ele morre pelos meus desejos de grandeza, que são pecaminosos, Ele morre pelos seus desejos de grandeza, que também são pecaminosos. Mas por meio do Evangelho, nós também nos tornamos humildes. Eu poderia chegar nessa manhã e dizer para você: seja humilde. Talvez você já escutou isso numa pregação. Seja mais humilde. Talvez alguém já disse isso para você: seja mais humilde. E a pergunta é: como eu posso ser humilde? É o meu comportamento que precisa ser conformado, ou é o meu coração que precisa ser transformado? O Evangelho nos torna humildes. Por quê? Lá em Filipenses, ainda 2, o apóstolo Paulo vai dizer sobre a humildade cristã, e ele vai dizer assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de você a mesma de Cristo Jesus. E aí ele vai dizer que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. O poder para que eu e você nos tornemos mais humildes não está na nossa força, não está na nossa vontade apenas, está em Cristo. Se nós estamos em Cristo, se nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós somos chamados no poder do Espírito Santo que habita naqueles que creram em Jesus Cristo, a terem a mesma atitude de Jesus Cristo. E é por isso que eu digo que o Evangelho transforma eu e você em homens e mulheres, em mãe, em pai, em filho, em marido, em esposa, humildes. Humildes. O Evangelho nos dá um coração humilde. E é por isso que quanto mais eu mergulho no Evangelho, mais transformado eu sou. No Sermão do Monte nós temos as bem-aventuranças, e a primeira delas é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles e somente deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é olhar diante do espelho da palavra de Deus e enxergar a realidade do nosso coração orgulhoso. É enxergar na palavra de Deus, no espelho da palavra de Deus, e enxergar os nossos olhos arrogante. Não em relação a Deus apenas, mas principalmente em relação a
todo o povo de Deus e a todos os homens e mulheres. Quando nós olhamos no espelho da palavra de Deus com honestidade e com sinceridade, as nossas escamas caem. O nosso coração é transformado pelo poder do Espírito Santo que ilumina a nossa leitura e a nossa compreensão do Evangelho. Em segundo lugar, ou como consequência de alguém que se tornou humilde por meio do Evangelho, não porque a igreja o conformou, não porque o pai o conformou, ou que a mãe, ou que a mulher, ou que a esposa, ou que alguém te colocou numa forminha e te disse, olha, se você fazer isso, você vai ser humilde. Não, porque o Evangelho entrou no seu coração, e uma vez que o Evangelho entra no seu coração, você não consegue tratar outras pessoas com orgulho, com arrogância, com palavras duras. Você é transformado pelo Evangelho. Mas não apenas isso, uma consequência é você se tornar contente. Olha o que o verso 2 diz, a declaração do salmista. Pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma. Sou como uma criança desmamada por sua mãe, e a minha alma é como essa criança, ou seja, uma alma contente. Marcela é mãe, e parabéns pelo seu dia, Marcela. Que Deus te abençoe e te derrame graça sobre graça. Marcela, quando a Sarinha estava com fome, que era um nenenzinho, né, Sarinha? Ela chorava, ela se esperneava, berrava. Ela respeitava se você estava na igreja, ou se você estava no mercado, aonde você estivesse, se ela estava com fome, ela berrava. Uma criança com fome é uma criança inquieta. Mas a partir do momento, muitas vezes a criança não está apenas com fome, às vezes a criança quer comer, mas ela quer também o colinho da mamãe. E o colo da mãe não é igual ao colo do pai. Não é. O pai é o colo mais duro, mais seco. O colo da mãe é o colo de amor, mas um amor mais afetuoso. Então, o que Davi está falando aqui, ele está expressando a sua alma contente, basicamente dizendo isso, que ele acalmou e aquietou a sua alma, e ele se coloca como sendo essa criança que está nos braços de uma mãe, e que comeu, satisfez a sua alma, e agora ela está quietinha, está nanando, e ela dorme como um bebê. O melhor lugar de um bebê dormir não é uma cama king size, é o colinho da mamãe. E foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez o colinho da mamãe. E é algo que Deus abençoa todas as mães em toda a terra, sejam elas ricas ou pobres, não importa, toda mamãe tem um colinho para o seu filho. Mas, meus irmãos, Davi é alguém que é contente, a sua alma é contente. Ele acalmou, ou seja, Davi tinha inquietações? Claro que tinha. Se você já recebeu uma mensagem do seu chefe, ou dizendo assim, olha, no mês que vem você será promovido, no mês que vem você vai ter um aumento de salário, ou se você, quando você foi casar, que você recebe ali o pedido de casamento. Entre o pedido de casamento e o casamento, o seu coração fica extremamente ansioso. Davi tinha sido ungido rei de Israel, e é provável que ele também tenha experimentado em algum momento da sua caminhada, até realmente assumir o trono de fato e de direito, ele tenha experimentado ansiedade. Mas ele acalmou e aquietou a sua alma, e agora ele é como um bebezinho no colo de sua mãe, um bebezinho alimentado, e a alma dele é como essa criança. Meus irmãos, Davi era um homem contente,
Como eu falei antes, Davi não é o melhor exemplo de homem. Não é. Esse salmo, quando ele foi escrito, provavelmente Davi não tinha adulterado e assassinado. Mas isso não importa. Mas, ou seja, o que eu quero dizer é, Davi não era um homem perfeito. Mas ele era, nesse momento, um homem contente, porque ele acalmou e aquietou a sua alma. Agora ele é como uma criança no colo de sua mãe. Só que por causa do pecado, o ser humano é profundamente insatisfeito. Nós somos profundamente insatisfeitos. Você é profundamente insatisfeito. Eu sou profundamente insatisfeito. Não há um homem, não há uma mulher na face da terra que possa dizer em toda a sua vida que nunca teve insatisfação. Talvez você diz assim, não, mas nesse momento eu estou satisfeito, e glória a Deus. Mas em algum momento todos nós experimentamos, porque o pecado afetou a nossa vida dessa forma, nos tornou insatisfeitos. Então, nós podemos mudar, as mulheres podem mudar o corte de cabelo, pode mudar o tipo de roupa, você pode mudar de casa, você pode mudar de carro, você pode mudar de trabalho, você pode mudar de igreja, você pode mudar de tudo, mas sempre nossa alma vai ser profundamente insatisfeita por causa do pecado. Você pode mudar de marido, de mulher, e muita gente faz isso hoje em dia. Quebra os votos que estabeleceram um dia diante de Deus e da igreja, e por causa de uma insatisfação, acabam dando vazão a esse sentimento. E aí nós vemos a profundidade do nosso pecado. Mas por meio do Evangelho, nós nos tornamos contentes. Contente. Eu poderia, assim como eu poderia dizer para você, seja humilde, eu poderia chegar para você e falar assim, seja contente, seja contente. E talvez a pergunta é, como eu posso ser contente? E talvez você fale assim, eu tenho tudo. Você tem uma boa família, você tem uma boa casa, você tem um bom trabalho, você tem tudo. Mas ainda assim, talvez a sua alma não está contente, porque falta o Evangelho tomar conta do seu coração. Falta com que Deus envolva a nossa vida, o nosso ser. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele é fantástico. Ele era pecador, nós sabemos que ele era pecador. Mas ele diz em certa ocasião que ele aprendeu a ser contente em toda e qualquer condição, situação, contente. Ele tinha muito, ele estava contente. Ele tinha pouco, ele estava contente. Ele não tinha nada, ele estava contente. Quando nós olhamos para Filipenses, no começo da carta, no capítulo 1, Paulo vai dizer que ele está preso. Ele está preso, ele está em Roma, preso. Mas ainda assim ele está feliz. Por que ele está feliz? Porque mesmo preso, o Evangelho estava se expandindo em Filipos e em todo o Império Romano. Meus irmãos, quando nós entendemos o Evangelho e nós mergulhamos no Evangelho e nós percebemos o quanto Deus é maravilhoso conosco e nós percebemos que Deus nos abriu a visão sobre a nossa pecaminosidade, sua graça e seu amor, nós nos tornamos contentes. Contentes. Nós precisamos clamar ao Senhor. Senhor, abre os meus olhos, faça com que eu seja contente no Senhor, seja eu tendo ou não tendo as coisas que eu desejo. Todos nós temos coisas que nós desejamos muito. E talvez nós nunca venhamos a ter o que nós queremos. Já parou para pensar que talvez você nunca vai ter o que você deseja? E se Deus não te dá o que você deseja, o que você vai fazer? Você vai fazer o que a mulher de Jó disse para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morra? Ou você vai dizer, o Senhor é meu pastor
e por causa disso nada me falta. O Senhor é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. E quando nós entendemos essa verdade do Evangelho, nós nos tornamos pessoas contentes. E o contentamento, assim como a humildade, meus irmãos, são atrativos, são coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida e que atraem outras pessoas. A pior coisa que tem é alguém orgulhoso, arrogante e insatisfeito. Você gosta de ficar com uma pessoa que é orgulhosa, arrogante e que fica reclamando toda hora? Não. Nós não gostamos. Nós queremos sempre pessoas que são humildes e contentes. Nós temos prazer em estar com pessoas que são humildes e contentes. E o nosso Senhor Jesus, Ele era humilde e contente. E Ele nos chama a tomarmos posse da sua humildade e de sermos contentes nele. Quando nós nos tornamos contentes por causa do Evangelho, nós podemos perder tudo que nós temos. E a gente não sabe. A gente nunca sabe quando a gente vai perder o que a gente tem. A gente não sabe. Você tem segurança? Eu tenho segurança, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Mas, quando nós estamos mergulhados nesse Evangelho, quando nós temos a mente de Cristo formada em nós, nós aprendemos a ser contentes em toda e qualquer situação, e mesmo quando o mundo está desabando, a nossa alma está calma, quieta, tenho paz. Essa é a paz que Jesus nos dá. A paz que Jesus nos dá não é a ausência de brigas. A paz que Jesus nos dá não é a ausência de conflitos. A paz que Jesus nos dá é um coração em paz. E sabe o que acontece quando o nosso coração está em paz? Nós nos tornamos homens e mulheres de paz. Nós nos tornamos pacificadores. E bem-aventurados os pacificadores. Nós nos tornamos homens e mulheres que promovem a paz. Em vez de trazermos uma reclamação, uma insatisfação, nós trazemos as verdades em amor. Nós apresentamos as verdades, mas em amor. Por fim, o salmista, ele se dirige para toda a congregação de Israel e ele diz: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. O peregrino, o salmista, Davi, se torna agora um pregador. Ele está pregando para a comunidade de Israel, e toda vez que a comunidade de Israel cantava esse trecho do Salmo, eles eram lembrados de que deveriam colocar a sua esperança no Senhor. Por quê? Porque eles não eram poderosos o suficientes, eles não tinham todos os recursos, mas o Senhor tinha todos os recursos e o Senhor era poderoso o bastante. Meus irmãos, por causa do pecado, nós somos naturalmente autoconfiantes. Nós somos autoconfiantes, nós somos muito autoconfiantes. Por causa do pecado, nós confiamos na força do nosso braço. Confiamos que se nós nos esforçarmos mais um pouco, o marido vai mudar, a esposa vai mudar, o trabalho vai melhorar, as coisas vão melhorar. Eu vou melhorar se eu me esforçar um pouco mais, se eu orar um pouco mais, se eu ler a Bíblia um pouco mais, se eu jejuar, e eu subir um monte, e eu descer um monte, e eu andar sobre as águas. Talvez se eu fizesse isso, as coisas vão melhorar, vão mudar. Não, nós temos que fazer alguma coisa.
Meu irmão, minha irmã, o Evangelho nos torna confiantes no Senhor. Isso não significa que nós não faremos aquilo que somos chamados a fazer, mas significa que nós não colocaremos a nossa esperança na nossa força, no nosso braço, porque o nosso braço pode quebrar, não é verdade? Pode quebrar, mas o braço do Senhor não quebra. As mãos do Senhor não fraquejam. Então, o Evangelho nos convida a confiar no Senhor. E você lembra o que nós lemos antes em Romanos? Paulo está fazendo uma citação de Isaías, quando ele fala no capítulo 10, verso 11. Quando ele diz, como diz a Escritura, ele está citando Isaías. Ele diz, todo o que nele confia jamais será envergonhado. E aqui, meus irmãos, nós somos chamados a colocar a nossa esperança em Deus, o Senhor. Nós somos chamados a colocar nossa esperança em Cristo, o Salvador. A nossa salvação não depende de nós, depende do Senhor Jesus, depende de Deus. A nossa vida nesse mundo, nós devemos trabalhar, nós devemos nos esforçar, nós devemos fazer aquilo que devemos fazer, mas em última instância, é Deus quem vai fazer o que Ele deseja na nossa vida. É Deus que vai agir na sua vida. E aquele que coloca sua confiança, sua esperança em Cristo, nunca será envergonhado. Essa vergonha não está relacionada em você ser envergonhado no trabalho. Essa vergonha não está relacionada em você ser envergonhado na rua ou no mercado. Não tem nada a ver com isso. Paulo, quando Isaías fala isso, e Paulo cita aqui, isso aqui quer dizer que no último dia, aquele que confiou em Cristo não será envergonhado. Não terá vergonha de estar diante de Deus. Por quê? Porque os seus pecados foram perdoados. Porque a sua dívida foi paga. Porque Deus disse, você é justo. Porque você creu em Cristo. A justiça perfeita de Cristo foi colocada na sua conta. Então nós não precisaremos ter medo de vergonha, pavor, não. Nós podemos ter esperança. E a esperança lança fora o medo. O amor perfeito lança fora o medo. E a esperança não nos decepciona. Como diz Paulo ainda em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Anjos? Demônios? Altura? Profundidade? Quebrar um braço? Perder o emprego? Ficar doente? Ter um câncer? Nada disso poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, a colocar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E a reconhecer, se você talvez fale assim, não, pastor, eu posso me juntar a você nessa oração e dizer que o meu coração é orgulhoso, os meus olhos são arrogantes, eu me envolvo em coisas que são grandiosas demais para mim, eu não consigo aquietar a minha alma, nem acalmar o meu coração, eu sou como uma criança faminta e desesperada por sua mãe, e eu não consigo confiar no Senhor. Eu quero orar com você, porque nós precisamos que o Senhor nos transforme o nosso coração. Muitos lugares, muitas pessoas vão querer transformar o nosso comportamento, mas o nosso comportamento falha. O que precisa de transformação é o nosso coração, e é algo que eu e você não podemos fazer. Porque quando o nosso coração é transformado pelo Evangelho, ele se torna humilde. E um coração humilde se torna contente em toda situação.
e uma alma contente coloca a sua esperança no Senhor. Vamos orar. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu não sei quantos dos meus irmãos talvez possam orar essa oração, mas eu reconheço, Senhor, e eu peço Tua misericórdia. Eu reconheço, ó Deus, muitas vezes o meu orgulho, minha arrogância, a minha insatisfação e a minha autoconfiança. E eu clamo a Ti, Senhor, derrame sobre nós Tuas misericórdias. Faz chover, Deus, as Tuas misericórdias. Faz chover, Senhor, o Teu perdão e graça sobre nossas vidas. Lava, ó Deus, os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Senhor, nos dê fé, porque a nossa fé é fraca. Nos dê fé para confiar em Ti somente. Ó Deus, nos dê um amor por Ti que é maior do que o amor que nós temos pelo pecado. Nos dê um amor por Ti maior do que o amor que nós temos por nós mesmos. Nos ajude, ó Deus, a encontrar prazer em Ti. Nos ajude, Senhor, a encontrar satisfação em Ti. Ó Deus, transforma o nosso coração. Transforma, ó Deus, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado e para que o Senhor seja conhecido em toda a terra e todos os povos se alegrem em Ti. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, nós vamos orar